Olá! Sabe aquela sensação de, se esforçar um monte, mas parece que não sai do lugar? Ou ter ótimas ideias, mas sentir que ninguém escuta? Hoje a gente vai analisar um material bem fascinante que sugere que essas coisas podem ser mais do que, sei lá, azar ou falta de jeito. Recebemos umas notas em áudio super detalhadas da Gisele Oliveira. Ela é enfermeira, mora lá em Portugal e também é radiestesista. Ou seja, ela estuda e trabalha com essa coisa de medir energias, vibrações. E ela explora a ideia de bloqueios energéticos nos chakras. Então, o material que a gente vai, assim, destrinchar hoje descreve sintomas bem concretos, sabe? Coisas do dia a dia mesmo. E aponta possíveis causas energéticas, pela perspectiva dela, claro. E mostra como esses bloqueios poderiam impactar diferentes áreas da vida. É uma visão que tenta conectar o energético com o prático, né? Os pontos principais dessa visão dela, e entender como ela caracteriza esses bloqueios e como eles se manifestariam. E tem um ponto crucial que a Gisele destaca logo de cara: a diferença entre um chakra em desequilíbrio, que seria algo mais passageiro talvez, e um bloqueio que ela descreve como mais profundo, quase como se ramificações desses centros de energia ficassem obstruídas mesmo. Então, nossa conversa hoje vai focar nesses bloqueios, que é o que ela detalha mais. Interessante essa distinção. Não é só estar meio desalinhado, é algo mais enraizado, talvez. Bom, então vamos começar pela base de tudo, né? O chakra raiz, lá na base da coluna, ligado à segurança, estabilidade. Como um bloqueio aí se apresentaria, segundo o material? Olha, segundo o que a Gisele traz, os sinais são bem marcantes. É um medo que parece não ter fim, sabe? Aquela insegurança financeira persistente, a sensação desconfortável de não pertencer a lugar nenhum e algo muito prático que ela menciona: a procrastinação crônica. Procrastinação, vindo da base. E de onde viria isso energeticamente falando? A Gisele sugere o quê? Uma desconexão com a Terra. É isso? Como se a pessoa perdesse o chão? Exato, perdeu o chão. Ela também menciona traumas de infância que não foram resolvidos, sabe? E uma instabilidade emocional que foi se acumulando, se acumulando. Parece que não lidar com essas questões básicas vai minando essa fundação mesmo. Faz sentido. E o impacto na vida real? Como isso aparece? Ah, é direto. A dificuldade em tirar projetos do papel, por exemplo, é clara. A procrastinação trava tudo, né? A escassez financeira, ela vê como um reflexo dessa insegurança interna. E aquela sensação frustrante de estagnação, de fazer, fazer, fazer e não ver resultado. Tipo, correr numa esteira. Identificar isso, nessa perspectiva, seria o primeiro passo para ir atrás da causa mais profunda, sabe? Total. Essa conexão entre a base e a capacidade de agir é forte. Subindo um pouquinho, a gente tem o chakra sacro, ali na região umbilical, associado às emoções, prazer, criatividade. Se o raiz é o estar, talvez o sacro seja mais o sentir e o criar. Faz sentido? Boa colocação, sim. E quando está bloqueado, bom, os sintomas que ela aponta são culpa excessiva, repressão da sexualidade ou do prazer em geral, né? Não só sexual. Falta de criatividade, aquela sensação de não ter mais ideias. E uma tendência à dependência emocional nos relacionamentos. E as causas energéticas para isso? O material fala de quê? Vergonha. Vergonha, sim. Experiências passadas de rejeição, talvez. E repressão de desejos e emoções de modo geral. Aquilo que a gente não se permite sentir ou expressar nessa área. Poderia gerar o bloqueio, entende? Entendi. E as consequências na vida? O que acontece quando essa área está bloqueada? O material descreve uma dificuldade em se conectar com o prazer. O prazer genuíno de viver, sabe? A repetição de padrões meio tóxicos em relacionamentos. Como se a pessoa sempre caísse nas mesmas ciladas emocionais. E uma insatisfação geral, assim, difusa. A imagem que ela usa é forte. Uma vida em telas brancas, sem cor, sem paixão. Nossa, vida em telas brancas. Isso pega, hein? Impactante mesmo. Seguindo, vamos para o plexo solar, acima do umbigo, o nosso centro de poder pessoal, né? Identidade e ação no mundo. O que acontece quando ele está bloqueado? Aqui os sintomas listados são a baixa autoestima, claro,
uma indecisão que paralisa, raiva contida, guardada. E, curiosamente, uma necessidade excessiva de controle. Aquela coisa de achar que só a sua visão está certa, criticar tudo. Segundo essa ótica, isso pode ser um sinal de bloqueio aqui. Uma tentativa de compensar uma falta interna de poder, sabe? Interessante essa inversão. A necessidade de controlar fora por não se sentir no controle dentro. E as causas energéticas, o material aponta para quê? Críticas. Críticas excessivas, sim. Tanto as que a pessoa recebeu quanto autocrítica implacável, né? Experiências de fracasso que deixaram marcas profundas e um medo paralisante de se expor, de ser quem realmente é. E o resultado prático disso na vida da pessoa? É uma sensação de impotência, uma paralisia que impede a ação. E é dificuldade em prosperar. A Gisele é bem direta nesse ponto nos áudios. Ela fala que um bloqueio no poder pessoal impede a pessoa de dar o próximo passo. É como ter um motor, mas não conseguir engatar a marcha, entende? E ela reforça que estamos falando do bloqueio raiz, algo mais estrutural que um simples dia de insegurança. É mais fundo. Essa tríade inicial, raiz, sacro, plexo solar, parece que formam um alicerce mesmo, né? Para nossa ação e sentimento no mundo. Bloqueios aí parecem impactar direto nossa capacidade de fazer acontecer e de se sentir vivo. Exatamente. É como se a base para manifestar as coisas, para interagir com o mundo, estivesse comprometida. E isso nos leva naturalmente para o próximo centro, que lida muito com as nossas conexões. O chakra cardíaco. O centro do amor, da compaixão, do perdão. Como um bloqueio aqui se manifesta, segundo essa perspectiva da Gisele? Olha, a dificuldade em perdoar é um sintoma-chave que ela menciona. Perdoar os outros e, talvez o mais difícil, né? Perdoar a si mesmo. Também o isolamento social. Não por timidez, mas por um medo de se machucar de novo, sabe? E uma dificuldade em se abrir emocionalmente. A pessoa pode acabar desenvolvendo uma visão de que o mundo é hostil e aí cria barreiras. E as causas energéticas para isso? O material cita o quê? Decepções amorosas? Sim, as clássicas decepções amorosas, o coração partido, traições e traumas afetivos que podem vir lá da infância, como falta de validação emocional ou críticas que minaram a capacidade de amar e se sentir amado. Certo. E os impactos? Vão além dos relacionamentos, então? Vão. E aqui vem uma conexão que o material destaca como muito importante. Os impactos vão além das relações, que podem ficar frias, ressentidas. Há uma ligação direta com bloqueios na abundância. Abundância. Como assim? A ideia apresentada é que a energia do amor, da abertura, da gratidão, seria a base para atrair e permitir a prosperidade, em todas as áreas. Sem essa energia fluindo bem no cardíaco, a pessoa perde meio que o combustível para buscar saúde, bem-estar financeiro, etc. Entende a lógica? Nossa, entendo. Essa conexão entre o coração e a abundância realmente chama a atenção. Não é algo tão óbvio, né? Subindo mais um pouco, a gente chega no chakra laríngeo, na garganta. O centro da comunicação, da expressão da nossa verdade. Isso, e os sintomas aqui são bem diretos, fáceis de perceber, eu acho. Dificuldade em se expressar, medo de falar e não ser ouvido ou de ser julgado. A fonte menciona os engasgos emocionais. Sabe quando a pessoa tem a ideia clara na cabeça, mas as palavras não saem direito ou se atrapalham? E aquela sensação persistente de que está falando para as paredes, que ninguém se importa. A própria Gisele reflete sobre isso no áudio. Ela admite sentir às vezes que fala com o vento, mas reconhece que é uma sensação interna. Que interessante ela ter essa autoconsciência. E as causas energéticas para esse bloqueio na garganta? O material aponta para experiências de ter sido silenciado, principalmente na infância. Exatamente. Aquele clássico criança não tem que dar opinião onde adulto conversa, né? Isso, junto com o medo da rejeição, pode levar o adulto a se auto-silenciar, ou o inverso também acontece. A pessoa se torna alguém que silencia os outros, repetindo o padrão. Caramba, e o impacto disso na vida? Além da dificuldade óbvia de comunicação. Bom, a comunicação fica confusa, não flui.
A pessoa pode ser brilhante internamente, ter ótimas ideias, mas não consegue colocar para fora de forma clara e confiante. Isso gera problemas profissionais, claro, e uma sensação de invisibilidade, de ter muito valor, mas não conseguir mostrar por causa desse bloqueio na expressão. Parece um tesouro trancado a 7 chaves mesmo. E se a comunicação tá truncada, talvez a clareza interna também possa estar, né? Isso nos leva ao chakra frontal, o terceiro olho. Aqui entra as sobrancelhas, ligado à intuição, clareza mental, visão. Exatamente. E um bloqueio aqui, segundo essa visão, não causa aquela dúvida pontual normal, mas uma dúvida constante. Paralisante. Sobre tudo. O exemplo que ela dá é quase cômico, mas ilustra bem. A pessoa que fica diariamente angustiada se escolhe a blusa vermelha ou a amarela. Isso reflete uma confusão mental profunda e uma dificuldade enorme em tomar decisões até as mais simples. Nossa, que agonia. E quais seriam as raízes energéticas disso? O material sugere algumas coisas. Um ceticismo exagerado, que fecha a porta para a intuição, sabe? Um medo de errar tão grande que impede qualquer escolha. E até traumas ligados a questões espirituais ou religiosas. Por exemplo, ter sido muito doutrinado de forma rígida ou ridicularizado por suas crenças na juventude. Entendi. E os impactos na vida de quem tem esse bloqueio? É a falta de direção. A pessoa se sente perdida, à deriva. Tem uma tendência a repetir padrões negativos simplesmente porque falta clareza para enxergar outras opções e uma dificuldade real em visualizar ou planejar o futuro. A vida entra numa rotina estagnada, sabe? Não por falta de desejo, mas por falta de perspectiva e da capacidade de decidir um rumo. É como um barco sem leme. E finalmente chegamos ao topo, o chakra coronário, no alto da cabeça. Nossa conexão com o espiritual, com um sentido maior, propósito de vida. Um bloqueio aqui deve ter implicações bem profundas, imagino. Com certeza. Os sintomas descritos são um sentimento de vazio existencial persistente, aquele que não passa, um desânimo profundo que nada parece aliviar, e uma nítida falta de propósito. A pessoa simplesmente não vê sentido em nada. E as causas energéticas? O que a Gisele aponta? Desconexão espiritual. Sim, mas ela descreve isso mais como uma desconexão de si mesmo, da própria essência, sabe? Não necessariamente de uma religião específica. Também a descrença generalizada em tudo e um excesso de racionalidade que acaba bloqueando a sensibilidade, a conexão com algo maior. Ela até provoca com umas perguntas reflexivas no áudio. A pessoa se olha no espelho e gosta do que vê. Se sente conectada e pertencente à própria família, ou existe um abismo interno ali? Pesado. E o impacto disso tudo? É devastador. Uma vida sem sentido, um risco aumentado para o que a fonte chama de depressão física e espiritual, e aquela sensação de estar completamente perdido e deslocado. Nada satisfaz. Nem ficar em casa, nem sair, uma desconexão profunda consigo mesmo e com a vida. Uau! Passamos por todos os 7 chakras principais que o material descreve. É bastante coisa para processar. Além das causas específicas para cada um, o material também traz umas reflexões sobre causas gerais de bloqueios, né? E caminhos para desbloquear. O que mais se destaca aí? Um ponto central que ela bate muito na tecla é o acúmulo de energia densa. Ressentimento guardado por anos, sabe? Inveja, medo paralisante, raiva não processada, aquela irritabilidade constante por coisinha mínima, tipo brigar com a mosca. Tudo isso, nessa visão, vai criando nós energéticos, vai bloqueando o fluxo. E como a gente lida com isso? Qual a sugestão? A Gisele sugere a necessidade de um corte energético, uma decisão consciente de se desvincular dessas energias. E ela enfatiza muito o autoconhecimento como a chave de tudo. Entender a si mesmo para localizar onde estão essas travas, esses nós. Faz todo sentido. Autoconhecimento primeiro. Exatamente. E isso passa também por olhar para fora. O ambiente e os relacionamentos que a gente cultiva. O material ressalta a importância de identificar e lidar com relações tóxicas ou ambientes de trabalho que só drenam energia. E tem um encorajamento para não se prender a situações negativas por medo do desconhecido, sabe? Lembre-se que sempre existem outras possibilidades. A sugestão é prática. Avalie-se o círculo. Quem te nutre?
quem te puxa para baixo. Segura o que faz bem, libera o que não faz. Isso exige coragem, né? Mas parece fundamental para manter a energia fluindo. Tem mais alguma recomendação ou alerta nesse sentido no material? Tem, sim. 2 pontos bem interessantes que ela levanta. Primeiro, a ideia de que um campo áurico, nossa bolha de energia pessoal, digamos assim, quando está enfraquecido, leva à exaustão e dificulta a projeção energética, ou seja, nossa capacidade de nos expressarmos e de impactar o mundo positivamente. E segundo, um alerta que parece meio contraintuitivo, o excesso de tratamentos energéticos. Excesso? Como assim? Se forem feitos sem um profundo autoconhecimento da própria frequência vibracional, sabe? Pode, paradoxalmente, gerar mais bloqueios. Assim como focar demais em ajudar os outros financeiramente, com tempo, com energia, pode ser uma fuga, uma forma de autossabotagem. Esqueci de cuidar da própria base primeiro. Nossa, essa questão dos excessos, tanto na busca por ajuda externa quanto no doar-se sem medida, é um ponto crucial para a gente pensar. Parece que a mensagem que permeia todo o material, no fim das contas, é a jornada começa e termina dentro da gente, né? No autoconhecimento. Precisamente, conhecer as próprias frequências, os próprios padrões, para então poder agir de forma consciente, seja buscando a ajuda adequada, seja fazendo os cortes necessários onde precisa ou fortalecendo o que já está bom. É um trabalho interno. Bom, exploramos hoje uma perspectiva muito detalhada sobre bloqueios energéticos nos chakras, percorremos sintomas, possíveis causas energéticas e os reflexos bem práticos disso no dia a dia. Tudo com base nessas notas em áudio super ricas que recebemos da Gisele Oliveira. Foi bem profundo. Sim, foi. E vale ressaltar a postura da própria Gisele no material, né? Ela se coloca como alguém compartilhando percepções num bate-papo, bem aberto ao diálogo, reconhecendo que existem outras visões e que talvez haja outros bloqueios que ela nem abordou. Ela até menciona rapidamente que poderiam existir uns 15 tipos, mas focou nesses 7 principais. Essa abertura para troca enriquece muito a perspectiva, eu acho. Com certeza. Dá um tom mais idealista, né? Não é uma verdade absoluta, é uma visão. E levando em conta toda essa exploração sobre energia, bloqueios e bem-estar, baseada nessa visão que a gente analisou, fica uma provocação final para a gente pensar, talvez. Segundo essa ótica, qual pequeno padrão repetitivo no nosso dia a dia, talvez um pensamento automático que sempre surge, sabe? Ou uma reação emocional que é sempre a mesma em certas situações, ou até uma tensão física sutil que a gente ignora, poderia ser um sinalzinho discreto de um desses bloqueios energéticos em ação. O que uma autoobservação atenta a esses detalhes, inspirada por essas ideias, poderia revelar sobre nossos próprios mecanismos internos, hein? Fica aí pra gente refletir.